bem-vindo a mais uma edição do nosso Trade Talks. Ainda um pouco em dívida com vocês, porque estávamos aí há quase 60 dias sem conseguir gravar o programa, mas aí conseguimos juntar as agendas minhas e a do Rebel, que, como vocês todos sabem, está com operação em São Paulo, a gente fica aqui na Matriz, e agora a gente conseguiu casar as agendas e arrumar um tempo aí para gravar o programa, e prometendo para vocês que a gente volta a ter mais regularidade a partir dessa edição para as próximas, né? Para a gente não deixar esse ato, esse buraco tão grande, até porque o feedback que vocês têm nos passado em relação ao Trade Talks é muito positivo. Então nada mais justo que a gente continuar oferecendo esse bate-papo aí para vocês. E de antemão eu já lanço uma questão para o Rebel, né? Indo um pouco mais do cenário macro, né? Como é que você está vendo o nosso mercado e que perspectivas você vê daqui para frente? Bom, primeiramente, prazer estar aqui de volta, a gente poder retomar o nosso Trade Talks, como o Momberger falou. A gente promete aí dar uma frequência maior de novo para esse nosso canal aí de comunicação. E com relação aí ao cenário, acho que todo mundo está sabendo, né? A situação na Europa ainda bastante complicada. A gente está agora, nessa semana inclusive, a discussão da Grécia, se ajuda ou não ajuda a Grécia, deixa quebrar, aquela mesma situação que aconteceu nos Estados Unidos, que o Fed, principalmente, o governo americano, optou, na época da crise lá em 2008, de deixar o Lehman Brothers quebrar, né, para evitar o risco moral, e acabou acarretando na crise aí que todo mundo presenciou, sabe o que aconteceu. E agora na Europa a situação meio que se repete, né? A diferença agora que a gente está se tratando de um país, né, uma economia inteira, e os sinais que estão sendo dados aí é de que o Banco Central Europeu e as demais economias vão resgatar a Grécia, né, vão assumir esse risco moral para evitar uma tragédia maior, né? Mas o que me chama a atenção no caso grego é que, sabidamente, a economia de lá tem problemas muito parecidos com o que a gente tem ou até tinha aqui no Brasil. A questão fiscal, a questão de muitos direitos, né, como a gente brinca, em relação à previdência, funcionalismo público, estatais. Então o cenário fiscal, digamos assim, na Grécia é um cenário muito sério, muito ruim, perdulário, e a partir do momento que o Banco Central Europeu, a Alemanha, a Inglaterra, a França, estendem a mão e dizem: olha, nós até ajudamos vocês, mas vocês, pelo amor de Deus, né, tem condições, parem de gastar dinheiro. Exatamente. Do jeito que vocês estão gastando, não dá mais. PIB de 200 bi para uma dívida de 350, né? Essa conta não fecha nunca. Aliás, essa dívida tecnicamente é impagável. Então me chama a atenção é que a partir do momento que existe disposição das demais nações europeias em ajudar, o povo não aceita a mudança. Também não querem abrir mão daqueles benefícios todos, não querem ajudar a pagar a conta. É um negócio complicado, né? E aí, vontade política, pressão, enfim. Um cenário muito parecido com o que a gente viu aqui no Brasil há não muito tempo atrás, né? Agora a gente não está com uma situação tão séria, mas pré-Fernando Henrique eu acho que nós tínhamos um quadro muito semelhante ao momento grego. E só para, assim, eu acredito que vão socorrer, os sinais já foram dados, vão socorrer a Grécia. Mas a situação não se resolve aí, né? Acho que a gente ainda vai ter ainda um bom tempo de dificuldade, não só na economia europeia, como a economia americana ainda sofrendo. Então a gente ainda vai passar por um momento de turbulência. E daí eu já aproveito para fazer a pergunta aqui para o Momberger. A gente já vem notando aí o mercado, uma trajetória corretiva, daí falando do Ibovespa mesmo. E queria que tu falasse um pouquinho, como é que tu vê o nosso mercado atual, qual é a tua visão aí pro Ibov? Eu acho não, na verdade a gente sabe que o mercado antecipa sem dúvida
os eventos que estão acontecendo agora. Então, não é por acaso que nós estamos em tendência de baixa no nosso índice. Nós estamos praticamente com 12% de queda esse ano, né, em termos de pontuação. A gente vem há mais de 1 ano e meio com a nossa bolsa sem oferecer ganhos consistentes na média. E nesse sentido o mercado já antecipa, né, ele corre na frente. E a partir do momento que tivermos alguns sinais de mudança, talvez a gente inicie o processo de reversão. Nesse momento assim, a gente não tem nenhum sinal muito claro, temos pequenos sinais, exemplo já citado na questão da Grécia. Se houver uma solução, uma equação para a questão da dívida, a gente já tem um sinal bom vindo da Europa. A prévia do IPCA já um pouquinho mais baixa. Já um pouco mais baixa. Já existe analista falando em deflação os próximos meses, em função de safra, em função de etanol baixando de valores, já ajudando na questão do preço de gasolina, que tem muita participação no nosso índice inflacionário. Existe ainda a preocupação fiscal, né, por parte do governo, no sentido de ajustar isso. Então, já existe o arrefecimento de consumo. A gente o mercado começa as medidas, né, já dão sinais mais claros. Então, a partir desses pequenos sinalizadores, a gente já começa, não digo encontrar fundo, acho que o termo não é esse, mas quem sabe já começar a construir uma situação de, no mínimo, de reversão. Outro ponto que me chama a atenção em relação, por exemplo, ao volume operado na nossa bolsa. Reparem que o volume operado caiu muito nos últimos meses, demonstrando muito mais desinteresse pela renda variável do que fuga de capital. Concordo. E essa é uma diferença importante com relação à crise de 2008. Totalmente diferente. Então, a partir dessa lógica, eu diria que a gente pode estar se aproximando de um momento de formação de fundo. Não dá para dizer que vai ser agora 60 mil pontos. Graficamente teríamos um suporte lá na faixa de 58. Talvez o mercado ainda pode, em termos gráficos, continuar a correção por mais um tempo. Mas eu particularmente acho que não passa de lá. Na minha opinião, se for até lá, até isso eu tenho um pouco de dúvida, eu diria que 58 a gente começa a ter sinalizações. E outro ponto importante, além desse do volume que eu citei, você se pegar os fundamentos das empresas, elas começam a ficar interessantes, né? O PL, o VPA, o yield pago sobre o valor da ação, enfim, os principais itens que o investidor começa a localizar como time, momento para compra, principalmente na questão fundamentalista, começa a ficar interessante. Até eu acho que aqui vale, né, um convite. A gente teve um mercado aberto recentemente com um economista, o Marcos Saravalli, que é um economista e um analista fantástico, e ele falou também muito disso, né? A gente começa a ver algumas empresas em termos fundamentalistas chegando a patamares considerados muito baratos, né? Então isso aí também pode gerar aí um fluxo forte comprador em um momento aí breve, né? Possivelmente, né? Mas também, aproveitando, até alguns clientes têm nos comentado isso, e o Momberg comentou que o Ibov nos últimos 2 anos praticamente, né, 1 ano e meio, ele não tá realmente tão atraente. Se for pegar o desempenho do Ibov como todo o índice, não está interessante, tem gerado um certo desinteresse, muita gente tem optado por sair da bolsa, ou ao menos largar um pouquinho em função disso. E aqui eu acho que vale alguns cuidados aí, que é importante a gente destacar nesse cenário, até já seguindo a linha da nossa palestra, do nosso primeiro encontro focalista, a gente falou a questão da disciplina. E só reforçar, acho que é importante a gente reforçar nesse momento, enquanto que o mercado não dá sinais claros de reversão, a gente não retoma essa tendência de alta, o primeiro ponto acho que é aquela questão de reduzir um pouquinho as operações, né?
nesse cenário de incerteza, a gente seguir com a disciplina é fundamental, acho que mais do que nunca. Reduzir operações ou ajuste de manejo, né? Exatamente. Melhorar o manejo de risco, né? Deixar um manejo mais apertado, que a gente chama, né? O que a gente quer dizer com isso? Operar com lotes menores, muitas vezes, né? Stops mais curtos. Isso é fundamental. Outra questão, a gente vê muitas oportunidades de venda descoberto, né? Operar na ponta vendida, até operações com financiamento, né? Venda coberta de opções. Mas daí, veja só o que tu está me falando. Venda descoberta, operação de financiamento com opções, proteção com seguro, até utilizar índice futuro, mercado futuro, com forma de hedge também. São operações, via de regra, um pouco mais complexas, né, e não tão usuais no nosso mercado. Como é que o investidor tradicional entra no mercado? Depois de criar muita coragem para começar a operar em renda variável, ele começa comprando, né? A lógica nos indica que a gente compra e depois vende, né? Os cursos, a maioria deles falam isso, né? E o próprio viés ascendente de médio e longo prazo que a renda variável tem, induz as pessoas a comprarem e a vender. Então, quando a gente começa a inverter essa lógica de vender e comprar, isso muitas vezes, principalmente no investidor um pouco mais inexperiente, faz aquele nó na cabeça, né? Então, qual é a nossa recomendação? Comece a buscar mais informações em relação a essas operações. Existem N cursos disponíveis, literatura farta. A gente tem no nosso site, no Focalize, uma série de artigos já publicados sobre os temas disso. No Aprenda Mais, vocês já encontram uma série de palestras onde a gente trata de índice futuro, a gente trata de opções, a gente trata de estratégias mais sofisticadas de operações. A gente mantém uma série de espaços dentro do site disponíveis a vocês para questionamentos, enfim. E agora a gente também inicia nosso programa de cursos, né? O primeiro, né, de uma série que a gente pretende oferecer para vocês. E exatamente por esse motivo, o que a gente quer é que vocês busquem cada vez mais conhecimento, mais informação, para poderem também aproveitar essas oportunidades, porque não é porque o mercado está num movimento de queda que não tem oportunidades. As oportunidades existem. É importante, claro, naquelas operações que não são consideradas as tradicionais, que antes de efetuar qualquer tipo de operação nesse sentido, que a gente se informe, faça um curso, leia a respeito do assunto e peça também informação ao seu assessor, né? Também peça... E pegando o mote da questão do assessor, eu acho que vale a pena, novamente, esse é outro ponto que a gente tem abordado bastante com vocês aqui no Focalize, a questão de alternativas de investimento, né? Olhar para a renda fixa, né? A renda fixa tem um universo hoje gigantesco de alternativas, né? Tem a palestra que a gente fez, né? Mas existe vida além de CDB. Pois né? Mas não existe só poupança CDB então no mercado? Não, existe muita vida além disso. Tem muito mais que isso. Tem produtos muito interessantes que estão pagando hoje, em função até do viés altista da nossa taxa de juros, taxas que já estavam dando saudades aos capitalistas de outrora no Brasil, né, que estavam acostumados a deixar seu dinheiro parado, rendendo muito bem, né? Então, a gente, nesse cenário atual, a gente tem algumas alternativas que começam a matar essa saudade, né? Então, acho que esse é um cuidado que a gente recomenda que vocês tenham também, né, de avaliar essas alternativas. Qualquer 0,10, 0,15 ao mês de diferença numa aplicação de renda fixa num universo de tempo de 5, 10, 15 anos, isso faz uma diferença tremenda, principalmente sobre montantes maiores. A gente tem essa demonstração na palestra, né? Essa palestra está disponível também no Aprenda Mais. Vocês vão surpreender. Muitas vezes a gente se depara aí com um cliente que pede para a gente fazer o asset allocation, né? Que é fazer uma análise dos investimentos dele e ver onde que a gente pode melhorar a rentabilidade. E às vezes a gente consegue melhorar 0,1, 0,2 ao mês e muitas vezes o cliente diz, mas só isso?
Só que se a gente for ver essa diferença ao longo de alguns anos, não é nem muito, coisa de 5, 10 anos, faz uma diferença enorme na rentabilidade, porque a gente tem um famoso juro sobre juro. Né? Cada 0,10 que eu ganho ao mês, ele vai ter um impacto lá no longo prazo interessante. Então, é o recado que a gente deixa também, a gente está também à disposição para tirar dúvida com relação a esses outros produtos. Né? Mas no longo prazo, né? Se a gente for, o que a gente sempre fala em renda variável, né? no viés de longo prazo, a bolsa é sempre para cima. Né? A gente pegar o mega ciclo, né? A gente está dentro do mega ciclo de alta. O mega ciclo de alta há mais de 25 anos no Brasil. Então, nesse sentido, a gente sempre recomenda começar a projetar ou observar oportunidades justamente dentro dessa situação de longo prazo. O que é longo prazo hoje? Hoje, Copa do Mundo e Olimpíadas já são situações que a gente tem que começar a olhar agora. Né? Quem são beneficiários, sob o ponto de vista de empresas listadas hoje, num cenário desse? Né? Então, empresas de infraestrutura, né? Que vão participar de construção de aeroportos, reformas de estádios, construção de estádios. O próprio setor de consumo, né, se favorece. Setor de consumo, né? Então, de novo, né, jogando para a palestra do Saravalli no Mercado Aberto da semana passada, também ele já lista alguns setores. Ele já comenta alguns que estão nesse radar. Nesse radar, para a gente começar já a observar com um pouco mais de carinho. Então, mesmo em cenários como que a gente está hoje, a gente consegue garimpar oportunidades. Né? Existem setores ainda em tendência de alta. Né? O setor petroquímico hoje é um setor que nos chama a atenção, que está totalmente contracíclico em relação ao índice. Exatamente. Né? É um setor que mantém a tendência de alta. Né? Algumas construtoras com muita força, algumas empresas do setor de consumo com força, setor de drogarias, né? Farmácia, setor forte. Médico, né? Alguns setores na área de serviço, né? Nessa linha na área de serviço, na área de infraestrutura. Então, conforme o Saravalli citou, né? O Ibov está em queda, mas existem vários setores que mantêm a sua tendência. Então, acho que para médio e longo prazo, a nossa recomendação seria justamente essa, né? Buscar setores hoje contracíclicos, que estão na tendência de alta, e buscar setores que irão beneficiar-se no longo prazo em cima desses drives do Brasil, né? Copa do Mundo, Olimpíadas e o que está para acontecer. Isso aí. Só para a gente finalizar aquele nosso bate-bola tradicional, já começou o Campeonato Brasileiro, já algumas rodadas aí, e eu estou razoavelmente otimista com o meu time, não sei... Eu fiquei otimista com o meu agora porque o São Paulo, Palmeiras, Santos vão perder jogadores. 500 jogadores convocados, né? É a única chance que a gente vê dos nossos rapapé lá conseguir alguma coisa, porque esse ano não estou muito otimista. O meu time também acabou se favorecendo, a gente estava com risco de perder 2, 3 jogadores, ficaram todos. Aproveitar a chance e vamos dar um voto de confiança pro Falcão aí, o ídolo, vamos ver se ele trouxe vários títulos como jogador. Eu estou torcendo que, como treinador, eu também estou torcendo pelo Falcão. Que ele fique. Mas calma, um título ele já trouxe em cima do rival. Já tá bom para mim. Pessoal, agradecemos mais uma vez a atenção de vocês. E a gente promete tornar o evento novamente mais frequente dentro da nossa grade do Focalize. E a gente aguarda vocês já no próximo. Um grande abraço a todos e até lá. Obrigado.